Olá, meninos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Esta semana nós faremos a atividade 4, que será uma revisão do que a gente aprendeu no primeiro bimestre. É modo indicativo, subjuntivo e variação linguística, tá? Deixei alguns resumos para vocês aqui, deixei a videoaula explicando a variação linguística, os tipos de variação linguística, tá? E tem algumas questões que envolvem interpretação, envolve o aprendizado dos verbos, tá bom? Então, a primeira questão, eu coloquei um trechinho de um poeminha da Ruth Rocha. Ele se chama Faz Muito Tempo. Ele é bem grande, mas eu coloquei só um trechinho para vocês. Então, olha aqui, ó. Faz muito tempo que aconteceu. No dia da partida, houve grandes festas. Pedrinho viu do seu navio quando o rei Dom Manuel se despediu do chefe da expedição, Pedro Álvares Cabral. E esperaram chegar o vento. E quando o vento chegou, as velas se enfunaram e os navios partiram. E a grande viagem começou. A pergunta é: o fato histórico que a autora Ruth Rocha refere-se no texto 1 abaixo é qual? Qual o fato da história que entrou para a história do Brasil, principalmente, que está falando nesse poeminha aqui? Será que é a descoberta da América, a vinda da família real para o Brasil, a viagem dos portugueses rumo ao Brasil ou a Inconfidência Mineira? Né? Pelo que o que falou aqui no poeminha, a que fato histórico que vocês aprenderam lá em história que está falando aqui? E é um fato histórico, pessoal, muito importante, né? Que todo brasileiro precisava saber, né? Pelas pistas aqui que tem no texto, Pedro Álvares Cabral, né? Partindo para uma viagem nas caravelas, né, grandes embarcações movidas a velas, né? Então, isso aqui já tem muita pista para a gente assinalar a questão correta, tá bom? Questão número 2. Os verbos destacados no texto foram conjugados em que tempo? Então, tem alguns verbos destacados. Ó, viu, esperaram, chegou, começou. Está em que tempo? No tempo presente? Está acontecendo agora? No pretérito perfeito, aconteceu no passado, aconteceu uma única vez e acabou, encerrou essa ação. Futuro do presente, essa ação ainda vai acontecer. O futuro do pretérito também é futuro, ainda vai acontecer, mas vai depender de alguma condição. Qual tempo verbal do modo indicativo que pertence a esses verbos grifados? Tá bom? Depois eu coloquei uma tirinha aqui para vocês da turma da Mônica. Assinale no texto 2 abaixo, né, a alternativa em que o verbo está no pretérito imperfeito. Então, qual destes verbos aqui está no pretérito imperfeito? Lembrando que o pretérito imperfeito é aquele que aconteceu há muito tempo, mas aconteceu várias vezes no passado, né? Tipo assim, quando eu era criança, eu bebia, eu brincava, eu falava, mais ou menos não, é exatamente com essas terminações que podem terminar os verbos no pretérito imperfeito. Significa que aconteceu várias vezes há um tempo atrás, né? Não aconteceu só apenas uma vez. Exercício 4. Tem um textinho que vocês vão ler esse texto, e aí eu coloquei para vocês um pedaço do texto. Logo que o menino Jesus nasceu, os reis estudaram as estrelas e depois os outros assuntos. Então, vocês vão assinalar a alternativa de acordo com o texto, não é de acordo com a cabeça de ninguém, não. É de acordo com o texto, qual a alternativa que completa, né, corretamente a sequência. Então, depois disso daqui, qual é a alternativa que completa, né? Ou seja, depois disso daqui, logo que o menino Jesus nasceu, os reis estudaram as estrelas e depois os outros assuntos. Depois disso, o que foi que aconteceu? Não é o que a gente acha, não, tá, pessoal? É o que
é realmente o que aconteceu aqui no texto. É só vocês olharem aqui. Depois disso, o que foi que eles fizeram? Foram visitar o Papai Noel? Foram encontrar com o Saci Pererê? O que eles fizeram depois disso daqui que está em negrito? Depois, tem alguns verbos destacados no texto. Vocês vão me dizer, esses verbos estão servindo para indicar o quê? Eles acreditavam que se o menino aceitasse o ouro, ele seria um rei. Se ele aceitasse. Se aceitasse a mirra, seria um sábio. E se aceitasse o incenso, seria o próprio Deus. Se. Isso aí é um convite? Esses verbos estão desse jeito para mostrar um convite? Um erro? Uma certeza? Ou uma hipótese? Ainda sobre o texto. Por que Baltazar, Melchior e Gaspar eram chamados de reis magos? Leiam aqui no texto que está aqui, tá bom? A resposta. Mais uma questão sobre o texto. Como souberam que Jesus tinha nascido? Como que os reis magos sabiam que Jesus Cristo tinha nascido? Tem alguma coisa que mostrou para eles. Leiam aqui no texto que a resposta está aqui. Pessoal, aí eu coloquei uma música antiga, tá? De uma banda brasileira chamada Mamonas Assassinas. Fizeram muito sucesso, tá? Então eu coloquei aqui para vocês ouvirem a música e aqui eu coloquei um pedacinho só da música. Grifei algumas partes da música para que vocês possam descobrir se nessa música tem linguagem formal ou informal. Aqui em cima tem um resumo do que é linguagem. Tem aqui a aula, eu estou falando sobre isso, e tem um resumo que está falando o que é linguagem formal, informal, variação histórica, regional, social, tá? Então, para vocês consultarem. Agora, eu vou dar uma pista aqui para vocês. Eu di um beijo nela. Di é assim que está no dicionário? Porque se for assim que tiver no dicionário, é linguagem formal, tá? Agora, se não for assim que estiver no dicionário, é informal. A gente fomos no shopping, é assim que a gente conjuga? A gente fomos pra mod, comi uns bicho. Uma palavra pode ficar no plural e a outra no singular, fica tudo bem? É assim que são as regras da língua portuguesa, porque se for, é formal. Se não estiver seguindo as regras, é informal. Esse tal shopping center, né? E aí, é assim que se escreve shopping center? Ou é assim mesmo que está no dicionário, que a gente vai ver? Tudo bem que não é em todo dicionário que vai aparecer, porque é uma palavra de origem inglesa, mas é assim que escreve shopping center? É muito legalzinho. É assim, muito ou é muito? Se for assim que tiver no dicionário, é linguagem formal. Se não for, é informal. Tá bom? Dar uns rolezinho. Rolezinho, será que não é uma gíria? Né? Se for gíria, é linguagem informal. Se não for, é formal. Claro, pessoal, que não é palavra por palavra, não. É o texto inteiro. Eu fui lendo, né, os trechos marcados inteiro, mas tudo isso pertence a um tipo de linguagem só. Ou é formal ou é informal. Não tem jeito, né, de ter as duas coisas, não. Tá bom? Então, essas palavras aqui são assim que elas aparecem no dicionário? Se for, é formal. Se não for, é informal. E a última questão pede para vocês analisarem as variedades, né? As mesmas palavras que eu falei na questão anterior, elas pertencem a que variedade? Lembrando que variedade regional só se fala assim em uma determinada região. Só numa determinada região que fala rolezinho? Ou no Brasil inteiro? Então, se for só numa determinada região, vocês marquem, tá? Ah, mas será que é variedade histórica? Rolezinho, por exemplo, qualquer uma dessas aqui. Rolezinho, eu vou dar um rolezinho. Isso é coisa de antigamente? Ou é
ou hoje em dia ainda se fala essa palavra aqui, por exemplo. Mucho, legalzinho. Legalzinho é coisa que se falava antigamente, hoje nem existe. Lembrando que a variedade histórica é só antigamente se falava assim. Hoje essas palavras nem são usadas, elas nem existem, tá? Então, se for histórica, é uma palavra de antigamente que hoje não se usa. Será que hoje ninguém fala rolê? E variedade social é usada apenas por um grupo específico de pessoas, né? O pessoal caipira, os surfistas, os skatistas, os médicos, os advogados, né? Os religiosos. Então, dependendo do grupo, é assim que fala? Aí sim, se for uma fala, se forem palavras usadas por um grupo de pessoas, né? Aí ela é variedade social. Se ainda assim vocês tiverem dúvida no 8º ano, vocês me procurem no particular, tá? Boa atividade a todos e boa semana.